Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar a primeira aula da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral. Essa aula ela é dividida em duas partes, então nesse vídeo eu vou gravar apenas a primeira parte dessa aula, que trata sobre uma introdução à estatística, tá? E testes de hipóteses. A segunda parte vai tratar mais especificamente sobre o delineamento amostral, e eu vou gravar em outro vídeo para vocês. Essa aula, né, nessa primeira e segunda parte, elas estão presentes nesses capítulos, né, que estão apresentados aí, destes dois livros, e esse material está disponível na pasta de arquivos da disciplina. Então, confiram lá, né, para que tenham acesso, né, ao conteúdo dessa aula. Bom, podemos, por exemplo, começar essa aula perguntando o que é estatística. Para quem gosta de um conceito mais formal, algo que vemos, por exemplo, no Wikipédia, né, uma plataforma livre, diz lá que estatística é a ciência que se utiliza nas teorias probabilísticas para explicar a frequência de ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza, de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros. Então percebam que é uma ciência, se é uma ciência, o método científico se aplica. Né? Imagino que vocês aprenderam isso lá em metodologia científica na graduação. E se utiliza nas teorias probabilísticas. Então, aquilo de probabilidade que a gente vê nas disciplinas de matemática formam, de fato, o alicerce da estatística, da teoria de estatística como uma ciência. Né? E é ela que a gente usa para, por exemplo, prever, né, ou estimar fenômenos futuros. Pois bem, então, assim a gente entende que estatística é uma tomada de decisão. Se a gente utilizar o simples exemplo de atravessar a rua, nós vamos perceber variáveis que estão interagindo naquele momento, né, evidências que nos permitem tomar uma decisão. Percebam, por exemplo, que a gente tem uma hipótese: atravessar a rua é segura considerando determinadas condições. Tem essas condições, que são os dados, as evidências. Então, olho para um lado, olho para o outro, não vem carro, eu tenho evidências suficientes que atravessar a rua naquele momento é seguro. A partir daí, nós fazemos cálculos. Estou vendo que está vindo um carro daquele lado, o carro está vindo devagar e o caminho a tal velocidade, consigo ultrapassar a rua, né, com segurança, dadas essas condições. E isso me permite fazer uma previsão. Consigo atravessar a rua, dado essas condições. A partir daí, eu posso tomar uma decisão. Se o carro está vindo nessa velocidade, daquela direção não está vindo carro nenhum, eu posso atravessar a rua, que isso vai acontecer de maneira segura. É claro que podem surgir novas evidências o tempo todo. Por exemplo, notem que agora temos um sinal verde, temos a evidência de que os pedestres atravessando na faixa de pedestres quando o sinal está verde é seguro. Né? Pelo contrário, se o semáforo de pedestres estivesse vermelho, já teríamos evidências contrárias quanto à segurança daquilo ali. Então, percebam que as evidências, elas influenciam essa tomada de decisão e a previsão que a gente pode fazer nesse modelo. Pois bem, então estamos analisando um evento, né, que é atravessar a rua com segurança, né, e estamos observando dados. Todo dia eu atravesso a rua, por exemplo, e passo sem problemas, né, ou sou atropelado no meio do caminho. Então, essas informações, essas evidências que nós vamos coletando diariamente, elas suportam essa tomada de decisões. Mas percebam que nós estamos fazendo essa tomada de decisão com base nas nossas experiências. Ao mesmo tempo, tem muitas outras pessoas que estão também atravessando ruas. E eu não tenho informações sobre elas. Então, essa tomada de decisão é dada em uma amostra. E aí chegamos a um outro conceito dessa aula, sobre os conceitos de amostra e população. Para vermos melhor o que significam esses conceitos, vamos, por exemplo, levar em consideração o nosso colega Jacaré, candidato a prefeito. Ele é vacinado contra a Covid, por isso ele tem essa aparência um tanto estranha. Então, filiado ao Partido Herpétuo, ele contratou uma empresa para fazer uma pesquisa de boca de urna, e essa pesquisa concluiu que o candidato Jacaré lidera a pesquisa de boca de urna com 57% dos votos. Bom, vocês poderiam ficar pensando, né, o que acontece, então, para que o Jacaré
né, tem 57% dos votos. De onde vem esse número? O que que importa esse número? É preciso entender, então, que toda a população de votantes precisaria ser pesquisada, ser questionada, para que a gente saiba, de fato, quantos votos o Jacaré vai ter. Isso é impossível. Então, de alguma forma, fazemos uma amostragem, utilizando um determinado delineamento amostral, e, a partir deles, chegamos a uma amostra. A partir das informações dessa amostra, é possível, então, fazer uma inferência. A partir desse pequeno conjunto de pessoas que foram entrevistadas, calculamos, então, uma estatística que nos permite tecer previsões sobre aquela população. Isso é o que chamamos de inferência. O que nós calculamos é a estatística. Então, se utilizássemos, por exemplo, a altura de crianças de 12 anos, percebam que poderíamos calcular isso para toda uma população. Isso nos daria a média populacional. E calcular isso é humanamente impossível. Então, poderíamos pensar em fazer isso para a população e teríamos para a amostra e teríamos, então, a média amostral. Essas duas médias podem até ser iguais, se a amostra for muito representativa daquela população. Mas, tecnicamente, a média populacional, ela representa uma propriedade da população e passa a ser, então, chamada de parâmetro. Ela é um parâmetro da população. Quando aquela média amostral, a média da amostra, ela representa, então, uma propriedade da amostra, ela é chamada, então, de estatística. Então, quando eu calculo em estatística a média da altura das crianças que eu consegui amostrar de uma população, as intenções de voto das pessoas que eu consegui entrevistar daquela população, eu estou calculando estatísticas. Então, por estatística, a gente já percebe que há, sim, né, essa ideia de querer extrapolar. A gente entende que se a sua amostra for bem feita, se a sua amostragem for bem feita, os seus resultados eles representarão parâmetros da população. Esse é o nosso objetivo quando fazemos uma análise estatística. Então, como outro exemplo, o uso de plantas por comerciantes no Mercado Central de Floriano. Percebam que esse é um outro projeto, agora com outra linha de pesquisa aqui do nosso programa. Então, nós vamos fazer uma descrição daquela população amostrada, vamos questionar a eles a idade, anotar o seu sexo ou perguntar a sua renda, e a partir daí nós vamos conseguir fazer dessas variáveis médias uma descrição daquela comunidade. Percebam que isso não representa toda a população de Floriano. Percebam que talvez a gente não tenha acesso a todos os comerciantes do Mercado Central de Floriano, então nós estamos trabalhando com amostras e nossas estatísticas são chamadas assim por serem representativas daquela amostra. E trabalhar com estatísticas, com amostras, com essa estatística que muitas vezes é dada apenas como descritiva, não é um problema. É apenas como exemplo, aqui tem uma publicação minha com aranhas de um município aqui no Piauí. Aí percebam que eu falei lá, olha, foram 758 aranhas, com 92 adultos, tem um percentual de adultos, tantos jovens, o percentual dos jovens. Todas essas informações que são descritivas, é fato, elas são estatísticas desse trabalho. Percebam que, por exemplo, tem algumas mais complicadas. A intensidade amostral foi de 2,42 indivíduos adultos por espécie. Nada mais do que uma razão, é claro, mas é uma estatística. Eu estou falando, eu não sei quantos indivíduos de aranhas tem de cada espécie no ambiente natural. Eu sei quantos tem no meu trabalho. Então, estou apresentando estatísticas porque elas se referem a esse universo amostral, tá, que eu trabalhei. Bom, falamos de variáveis, né? Sexo, idade, renda, tudo isso é uma variável. Tá? Quando vemos qualquer modelo, né? Aqui a gente tem um modelo, o cálculo da área do círculo, o famoso πr ao quadrado, né? É um modelo, e esse modelo ele tem uma variável, que é o raio, quanto maior o raio, maior a área do círculo, e uma constante π. Né? É um modelo muito simples, temos uma única variável. Tá? Mas variáveis,
elas podem ser chamadas de dependentes ou independentes. Tá? Para entender o que são elas, nós temos que utilizar um exemplo mais complexo. Por exemplo, esse medicamento X, né, que ele previne pessoas contra a Covid. Mas será que ele é eficiente para prevenção? A dar, por exemplo, a imunidade das pessoas? Para isso, nós temos aqui nossos grupos de voluntários. Eles foram aleatoriamente separados em dois grupos. Um grupo vai receber esse medicamento e o outro vai receber da mesma forma um placebo. E depois de um certo tempo, nós vamos pegar cada um desses grupos e testar, calcular o percentual de imunização, né, contra a Covid utilizando aquele medicamento X. Então, percebam que agora nós temos sim duas variáveis aqui. Temos a nossa variável independente, né? Quem tomou ou não tomou o medicamento X não depende de nada. Pelo contrário, essa é a variável que vai explicar outra variável. Por isso ela é chamada de independente. Aquela que é explicada é então chamada de variável dependente. Então ela é a variável resposta, porque ela responde à variável independente. Então percebam que essas duas variáveis elas são nomeadas dessa forma por uma questão relativa. Uma é relacionada à outra, é relativa à outra. Então essa é uma variável dependente, eu posso utilizar ela em outro experimento, em uma outra análise, em que ela não vai ser dependente, ela vai ser independente. Então isso depende, tá? Isso, como diz o caboclo, isso varia, né, com o experimento que a gente está analisando. Pois bem, essas variáveis elas também podem ser categorizadas, né, classificadas de diversas maneiras. Podem ser chamadas, então, de qualitativas, aquelas, por exemplo, nominais, o nome de espécie, cebos libidinosos, homo sapiens. Ordinais, então, jovem, adulto, adolescente, criança, bebê, idoso, né? Percebam que ordinais têm uma particularidade de ter uma ordem, uma sequência, tá, entre elas. Podem ser binárias, como a própria presença e ausência, tá? Vivo, morto, foi vacinado, não foi vacinado, né? Isso tudo tem duas condições apenas. Ou ranqueadas, então o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Ou em termos percentuais, né? 15%, 20%. Podem ser, então, quantitativas também, né, sendo principalmente, né, sendo nesse caso numéricas. Então elas podem ser discretas, como o número de filhos, 0, 1, 2, 3. Percebam que são discretas, porque ninguém tem um filho e meio, ou é filho ou não é. Então há uma descrição, uma descontinuidade nesses números. Tá? Isso faz diferença a depender do tipo de análise que você queira fazer, que você pretenda fazer ou possa fazer, na verdade. Podem ser contínuas, como o peso, por exemplo, eu peso, sei lá, 70,657 gramas. E se eu me pesasse numa balança com uma precisão ainda maior, eu conseguiria ter ainda mais casas decimais, mostrando que isso é uma variável claramente contínua. Bom, se estamos falando de estatística, não tem como avançarmos isso sem pensar em probabilidades. Para isso, vamos utilizar um exemplo muito simples para começar esse entendimento. Por exemplo, qual a probabilidade de você jogar um dado e tirar 6? Rapidamente vem na cabeça de vocês um número, com certeza. Mas qual a probabilidade de você jogar uma moeda e cair coroa? Também vem facilmente um número na cabeça de vocês. A gente pode, inclusive, juntar essas duas condições de qual a probabilidade de você jogar um dado e uma moeda e tirar 6 e coroa. Percebam que, para quem lembra um pouquinho de matemática, né, essa questão de tirar 6 e coroa, ele tem implicações. Né? Seria diferente, por exemplo, de ou tirar coroa. Ótimo. Então, daí a gente já percebe que cálculos de probabilidades, eles têm vários fatores, vários parâmetros que os influenciam. Né? Essa própria resposta a essa pergunta, a mais simples, a primeira de todas, ela parte de uma premissa que eu digo, se o dado não for viciado, a probabilidade é de 1/6.
Mas pode ser que tenha um dado viciado que ele sempre é jogado e ele cai 6. Ou aquele colega muito sortudo de War que sempre joga de um determinado jeito que cai 6. Aí você fica, como que ele consegue fazer aquilo? Pois bem, isso é uma hipótese. O dado é viciado ou o dado não é viciado, né? A gente pode testar isso, eu posso fazer várias observações, jogar o dado várias vezes e fazer uma inferência a partir daqueles resultados, né? Não se esqueçam que ainda assim, essa é uma amostra. Eu não tenho como calcular o resultado de todas as vezes que esse dado pode ser jogado. Isso é impossível. Então, necessariamente, eu vou fazer uma inferência a partir da amostra. Ah, mas eu vou jogar o dado 2 bilhões de vezes. Não importa, você poderia jogar uma a mais depois que terminar os 2 bilhões do mesmo jeito. Então, continuo trabalhando com uma amostra. E isso nos permite, então, a partir de uma inferência, de uma estatística inferencial, fazer um teste de hipóteses, né? A nossa pergunta, então, é saber se o dado é viciado, né? Percebam que nós temos a premissa, né, que se o dado não for viciado, a probabilidade é de 1/6. Mas e se eu jogasse ele 100 vezes? Joguei 100 vezes. Percebam que 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 lados caíram cada um exatamente 10 vezes. Poderia ter jogado mais vezes, não importa. Não? O sexto lado caiu 50 vezes. E aí? O dado é viciado? Certamente vários de vocês, né, podem estar assistindo essa aula agora e dizer, é viciado ou não é viciado. Poxa, 50% das vezes ele caiu 6, enquanto ele deveria ter caído 1/6 das vezes. Então, para mim, ele é viciado. Precisamos, então, analisar isso com calma. O dado é viciado é a nossa pergunta. Temos que estabelecer hipóteses. A primeira delas, claro, é a hipótese nula. O dado não é viciado. É a hipótese mais parcimoniosa, aquela mais fácil de você aceitar. Porque, se eu tiver evidências de que ela é falsa, eu aceito hipóteses mais complicadas. Por exemplo, quem aqui já viu um dado viciado? Até onde eu sei, todos os dados que eu já usei não são viciados. Eu não tenho nenhuma evidência que suporte ele ser viciado. Então, a hipótese mais parcimoniosa desse exemplo é ele não ser viciado. Tudo bem. Então, joguei os dados 100 vezes, poxa, metade das vezes, 50% das vezes, o dado cai com um resultado apenas. Isso me permite acreditar, então, que tem uma alta probabilidade de eu rejeitar aquela hipótese nula. Lembrem, olha só, a hipótese nula, ela dizia que o dado não é viciado. Se ele não é viciado, ele vai ter que encontrar mais ou menos o mesmo número de vezes, caso eu esteja jogando ele de fato aleatoriamente, para cada número. Então, rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa. O dado é viciado. Tudo bem? Com outro exemplo, joguei o dado 100 vezes e encontrei agora que todos os 6 lados foram encontrados 16 ou 17 vezes. Nossa, que perfeito, né? Então agora, como a probabilidade de cair cada lado ela está muito próxima do que foi observado, tem uma alta probabilidade de eu não rejeitar a hipótese nula. Percebam que a ideia é eu rejeito ou não a hipótese nula. Nesse caso, eu não tenho evidências para rejeitá-la. Então, o dado não é viciado. Ainda assim, a gente pode ficar se perguntando uma alta probabilidade de não rejeitar uma hipótese. O que será que isso significa de fato? Percebam que, pela lógica, nunca aceitamos uma hipótese científica de o dado ser ou não viciado. Na verdade, é uma hipótese estatística. Eu estou utilizando aquilo ali para suportar um teste estatístico. A hipótese científica, a gente vai ver exemplos disso mais à frente, é um tanto mais complicada, né, de se entender. É a teoria que suporta aquilo ali. Como, por exemplo, o dado é uma estrutura geométrica que tem 6 lados que são iguais, que tem uma distribuição homogênea de peso, então ele não vai ter vícios, né? É assim que eu espero, ou que suporta aquela ideia. Se
se ele joga daquela forma, interage com o vento de um determinado jeito, né? Então tem todo um arcabouço científico por trás daquilo. Então, quando estamos falando em aceitar ou rejeitar hipóteses, são as hipóteses estatísticas. Então, percebam novamente aqui esse outro dado, né? Esse outro conjunto de 20 vezes. O 1 saiu 20 vezes, o 2, 5, o 3, 10, o outro 5 e 5 e de novo 50. Então, já tem uma variação muito grande entre esses grupos aqui, de 5 até 50. Essas observações, elas são o quê? O que eu estou observando? Que evidências que eu estou analisando e me permitem tomar uma decisão sobre esse assunto? Ótimo. As hipóteses são como? Como eu explico o quê? Como eu explico, né, que eu joguei o dado 100 vezes e 50 delas eu tirei 6? Bom, uma explicação para isso é o dado é viciado. Está repetido aqui, né? As duas hipóteses estão iguais, mas uma explicação para isso é que o dado é viciado, né? A depender das nossas evidências, né, a gente vai então acreditar que a hipótese nula ela é verdadeira e, né, foi rejeitada. Ou eu também posso acreditar que a hipótese nula é falsa e não foi rejeitada. Poxa, era de fato uma pessoa sortuda. Ela joga e tira 50, ela joga e tira 6, ela joga e tira 6, joga e tira 6. Metade das vezes que essa pessoa joga, ela tira 6. Ainda assim, eu fiz lá meu teste estatístico, a hipótese nula ela era falsa, né? O dado não é viciado, quer dizer, ela era verdadeiro, o dado não é viciado. Eu rejeitei a hipótese, porque era bem improvável que fosse 50 vezes que a pessoa conseguisse tirar, mas ele conseguiu. Todas as outras pessoas não conseguiram. Percebam que isso envolve uma questão de delineamento amostral. Talvez aquela pessoa era o vício e não o dado. Porque quando o dado passou na mão dos outros, os números eram diferentes. Então tem uma questão de delineamento amostral nessa resposta. Mas essa questão de a hipótese nula ser falsa ou verdadeira e nós aceitarmos ou rejeitá-la, né, ou rejeitá-la ou não, né, ela tem sérias implicações, que são os tipos de erros de um teste estatístico. Então, quando a hipótese nula ela é verdadeira e ela é rejeitada, é o que chamamos de erro do tipo 1. Quando ela é falsa e ela não é rejeitada, é um erro do tipo 2. Para resumir, vamos ver esse quadrinho. Percebam, então, que aqui nós temos uma hipótese nula. Se a canetinha me permitir mudar. Temos uma hipótese nula que é verdadeira e nós mantemos ela. É uma decisão correta. Eu aceitei a hipótese nula, eu não rejeitei a hipótese nula. Assim como ela pode ser verdadeira e vamos rejeitá-la, e isso é o erro do tipo 1. Ou o contrário, ela é falsa e nós a mantivemos. Isso é o famoso erro do tipo 2. Se ela é falsa e nós rejeitamos, estamos falando então de mais uma decisão acertada. Eu rejeitei aquilo que é falso. Então, esse rejeito daquilo que é verdadeiro é o que é chamado de falso positivo. O teste estatístico teve uma significância positiva. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula. Mas a hipótese nula era verdadeira. Eu não deveria tê-la rejeitado. Então, foi um falso positivo. Ele não deveria ter dado positivo. Por outro lado, o erro do tipo 2 é chamado de falso negativo. Fiz o teste estatístico, ele não deu positivo, deu negativo, então aceito a hipótese nula. Ah, mas ela era falsa. Paciência. Meu teste estatístico disse outra coisa, eu cometi um erro do tipo 2. Tá, erro do tipo 1, erro do tipo 2, então se eu faço uma análise estatística, o que a gente está fazendo na prática é estabelecer um ponto de corte em que eu vou aceitar um risco de cometer falsos positivos, um risco de cometer falsos negativos, e esse intervalo é o intervalo que eu aceito
para tomar as minhas decisões. Será então que tem algo melhor? O que é menos ruim? Ter um erro do tipo 1, um erro do tipo 2, né? Vamos ver alguns exemplos. Você tem, por exemplo, resultados de exames. Você vai lá, faz o exame, a pessoa está ou não está com Covid. O que você espera encontrar? Bom, eu espero acertar sempre. Se ela está com Covid, eu quero descobrir, mostrar, você está com Covid. Se ela não está, eu quero, de fato, encontrar que ela não esteja. Mas o que é pior? O que eu tenho que, em um exame como esse, ter mais cautela? É em dizer que ela está com Covid ou que ela não está com Covid. Percebam que, se eu digo que ela não está e ela estiver, for um falso negativo, um erro do tipo 2, ela pode transmitir Covid para outras pessoas. Por outro lado, se eu disser que ela está, mas de fato ela não está, cometer um erro do tipo 1, um falso positivo, ela vai tomar seus devidos cuidados, vai se manter em maior isolamento e pode ser que não transmita o vírus para muitas pessoas por inadvertência. Então, em um teste como esse, eu quero tomar uma decisão que maximize falsos positivos e minimize falsos negativos. E no nosso exemplo do medicamento X, o que a gente quer? Falsos positivos ou falsos negativos? Percebam então que eu estou testando se o medicamento ele protege, se ele promove imunidade contra a Covid. Eu estou testando com pessoas que tomaram e não tomaram aquele medicamento. Se o meu experimento ele tender a encontrar mais erros do tipo 2, em que eu digo que a pessoa não está imunizada e ela está de fato, isso não foi algo tão ruim. Então, um experimento como esse é menos ruim que o meu arcabouço analítico, a forma como eu vou analisar os dados, tá? Elas têm que maximizar, se for para ter algum tipo de erro, que seja um erro do tipo 2. Porque se eu disser que ela está imunizada e de fato ela não estiver, ela pode contrair a doença inadvertidamente também. Então, nesse caso, eu prefiro fazer testes ou tomar decisões estatísticas que me permitam diminuir o risco de falsos positivos, de erro do tipo 1. Percebam que essa não é uma decisão tão trivial, né? O que a gente quer é sempre tomar a decisão certa. Mas pode acontecer de cometermos erros do tipo 1, erros do tipo 2. Tá? E é preciso analisar caso a caso de se o teste que vai ser executado ele está adequado ao tipo de dado, à sua pergunta, ao delineamento amostral. Tem um monte de variações, de variáveis que precisamos analisar para responder qualquer questão sobre isso. Tá? Pois bem, as hipóteses, elas necessariamente têm algumas características. Por exemplo, elas expressam relações de causa e efeito. O número de bares e o número de igrejas em uma cidade é uma relação de causa e efeito. Se vai em uma cidade muito pequena, ela tem poucos bares e tem poucas igrejas. Mas as cidades grandes têm um monte de bar e um monte de igreja. Deve ser porque as pessoas vão para a igreja, confessam os seus pecados, ficam tristes e vão para o bar, né? Se consolar com a bebida. Será mesmo? Será que essa tem essa relação causa-efeito e essa é a hipótese que sustenta isso? Ou será que é o número de habitantes de uma cidade que explica o número de bares e o número de igrejas? Então percebam que nós temos hipóteses e elas expressam essa relação. Algumas delas são mais têm uma alta probabilidade de serem rejeitadas ou outras não. Né? A hipótese ela deve ser testável. O dado não é viciado. Então, tudo bem, eu vou jogar ele para cima sempre da mesma forma e vou testar. Se ele não for viciado, vai cair aleatoriamente um dos 6 lados. Ela deve gerar novas previsões. Tá, se o dado não é viciado, por que eu encontro o número em proporções iguais? Por que eu não encontro os números em proporções iguais? Porque o vício não é do dado, é da pessoa que joga. Aquela pessoa sabe um jeitinho de jogar que cai o 6. Ela descobriu que se ela jogar o dado com o número 1 virado para cima, jogando daquela forma, quando ele cai, na maioria das vezes cai com o 6.
Então, não é o problema no dado, o problema é na pessoa que é viciada. Percebam que a partir de uma conclusão do nosso experimento, de que o dado não é viciado, eu fiz uma predição. Então, o que explica as proporções desiguais? A pessoa. E se a gente olhasse, então, exemplos reais disso? Tá? Por exemplo, nosso problema aqui é, existem onças pintadas no Parque Nacional da Serra da Capivara? Talvez alguns de vocês já saibam a resposta para essa pergunta, mas durante muito tempo alguém se fez essa pergunta e fez muito estudo sobre isso. Então a pessoa foi lá no parque, coletou intensivamente vários métodos de coleta por toda a área, a pessoa andou mesmo o parque todo, o parque tem 300 mil hectares, andou o parque todinho, não viu nenhuma onça. Nenhuma onça foi coletada. Fez armadilha, foto, caçador, cachorro, tudo. Nenhuma onça foi coletada. Então, ela conclui, não existem onças no Parque Nacional da Serra da Capivara. Certo? Agora esse é um momento para vocês pausarem o vídeo e pensarem um pouco sobre isso. Tá certo essa conclusão? Rapidamente, né, a gente consegue, então, pensar que não tem onças porque não tem evidências de que tem onças ali. Mas será que a ausência de evidência pode ser utilizado como evidência de ausência? Esse é um trocadilho que talvez vocês também precisem, mais uma vez, pausar o vídeo para entender. Olha só, a ausência de evidências. Não tem nada que indique, considerando que a pessoa coletou muito bem no parque todo, que tem onça no parque. Então, se eu não tenho evidências de que ela existe, eu tenho uma evidência de que ela não existe, certo? Não. A ausência de evidências não é evidência de ausência. Tá? Essa é uma premissa de se realizar testes estatísticos. Percebam que a nossa hipótese é: existe onça no Parque Nacional da Serra da Capivara. E eu não tive evidências para rejeitar essa hipótese. Bom, pode ser que eu rejeite ela agora, depois surja uma evidência. Encontrei uma onça, vi uma onça passando, finalmente. Por incrível que pareça, tá? Essa é uma história mais ou menos relacionada ao que aconteceu com os pesquisadores com onças pintadas lá. As evidências eram muitas e ninguém conseguia capturar uma onça e foram precisos muitos anos de trabalho até que alguma onça na Serra da Capivara fosse capturada. Mas sim, existem onças pintadas no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, falhar em rejeitar uma hipótese nula não é equivalente a aceitá-la. Pode ser que tenhamos limitações. Esse era o caso. Tá? Um exemplo hipotético, tá? Mas era o caso. Agora, com exemplos reais. Né? Aqui tem uma hipótese científica que diz, olha, a riqueza de invertebrados marinhos muda em função do distúrbio por onda. Então, vejam bem essa área aí, tem umas rochas ali mais no fundo, a gente percebe pela zona com sombras aqui, olha, tem rochas aqui, rochas mais longe. Então, a gente percebe que essa relação com as ondas está desequilibrada entre as rochas. Então, o que eu espero? Que nas zonas que tenham mais maré, que a maré seja mais forte, que ocorra mais o deslocamento dos bichos, né, eles serem destacados das rochas, e a comunidade, por exemplo, seja menos diversificada, tenha menos espécies de invertebrados marinhos ali. Vamos testar. Vou coletar os invertebrados nas rochas afetadas e não afetadas pelos distúrbios. A gente vai fazer um teste estatístico, ele é adequado, e aqui sim vem a hipótese estatística. Qual é a primeira hipótese? A nula, que diz não tem diferença. Não tem diferenças. As duas regiões de rochas, elas são iguais. Ou, a hipótese alternativa, tem diferenças. E aí chegamos a um resultado, analisamos os dados e, olha só, não há diferenças na riqueza entre espécies dos dois locais. Então, percebam que com isso, a nossa conclusão do experimento é uma falha em rejeitar a hipótese estatística. Não tinha diferenças entre os dois locais. De alguma forma, aqueles dois ambientes, eles podem até ter uma comunidade que é distinta, as espécies são distintas. Percebam que o que a gente está valendo aqui não é a composição, e sim a riqueza, o número de espécies.
Então, pode ter espécies que estão mais adaptadas a viver naquela zona muito afetada pelos distúrbios e outras naquela zona pouco afetada pelos distúrbios, de forma que a riqueza é a mesma. Então, nós falhamos em rejeitar a hipótese estatística. Tá, mas e a hipótese científica? O que vocês acham? Percebam que a hipótese científica, ela falava em que a riqueza muda em função dos distúrbios. Nossos dados não revelaram isso. Então, a gente também falhou em suportar a predição da hipótese científica. Nosso teste estatístico também rejeitou a hipótese científica. Outro exemplo, né? Essa trata, né, é uma hipótese chamada de hipótese da distribuição ideal livre. Percebam que ela diz, né, que organismos que se movem entre hábitats, por exemplo, aqui tem uma mancha, aqui tem um campo e aqui tem outra mancha de floresta, eles ajustam a sua densidade de forma que tenham a mesma aptidão média em ambientes diferentes. Então, qual que é o que a gente vai fazer para testar isso? A gente vai medir a taxa de crescimento de aves nos campos e nas matas. Então, se campo e mata têm condições distintas, os bichos vão ter que ajustar a sua densidade, né, de acordo com a disponibilidade de alimento, por exemplo, entre os dois ambientes, e eu espero, né, que eles tenham a mesma taxa de crescimento nos dois ambientes. Nossa, mas floresta e campo são muito diferentes. Eu espero que o pardal que vive ali no campo, ele cresça, sei lá, mais rápido porque tem mais grãos do que na floresta. Então, vamos fazer um teste estatístico de novo. A hipótese nula diz não há diferenças. A alternativa é o contrário disso, há diferenças. Nosso resultado, não há diferença nas taxas de crescimento entre os dois locais. Percebam, então, né, que a nossa conclusão é uma falha em rejeitar a hipótese estatística. A gente não encontrou diferenças entre os dois grupos. Por outro lado, a gente suportou a predição da hipótese. Ela dizia, de fato, que os bichos vão ajustar a sua densidade para que... Desculpem. Eles vão ajustar a densidade deles para que a sua aptidão, medida aqui indiretamente, claro, pela taxa de crescimento, fosse igual nos dois ambientes. E é isso que a gente encontrou. Então, percebam que nesses dois exemplos, da floresta com os passarinhos e da riqueza em espécies lá na zona de marés, nós temos casos em que a hipótese estatística ela foi rejeitada nos dois casos, e em cada um deles nós aceitamos ou não a hipótese científica, suportamos ou não a hipótese científica. Percebam a correção que eu acabei de fazer. A hipótese científica ela não é rejeitada, nós não rejeitamos hipóteses científicas, nós rejeitamos hipóteses estatísticas. As hipóteses científicas elas são fundamentadas por uma teoria. Então, se eu tenho evidências que as sustentam ou não, elas podem sugerir novas previsões científicas. Eu estou fornecendo novos dados para aquela teoria. Então, ela pode ser reformulada. Mas ela é suportada ou não por um teste estatístico. Se olharmos outra derivação desse exemplo, olha só, as aves dos campos têm lá um tamanho médio de 14 centímetros. E as aves lá das matas de galeria, daquelas florestas, têm 19 centímetros. Eu fico, poxa, como assim não encontrou diferença entre os grupos? Um grupo tem 14 e o outro tem 19, são números diferentes. Será que é suficiente? Será que se a gente comparar só as médias, a gente resolve o problema? Mais um momento para pausa na apresentação. Pensem sobre isso antes de continuar o vídeo. A resposta é não. A média sozinha não é suficiente. A gente precisa de outras informações. A média pode ser essa, mas, por exemplo, se eu não souber nada da variância, eu não posso dizer se as médias são significativas. Eu preciso saber como que há o deslocamento dos outros organismos dessa amostra em relação a essa média, que em linhas gerais é o que nós chamamos de variância. A partir daí, eu consigo, então, saber qual que é esse percentual de variação.
E se essa média, por exemplo, de 14 centímetros for porque tem uma ave lá que tem 1 centímetro? Todos os outros que eu vi são bem maiores. Só que esse sozinho puxou a média lá para baixo. Então eu já percebo, olha, tem um bicho lá que ele é um padrão completamente inesperado. Ele é um organismo que chamamos de outlier. É um extremo da variação. Ele pode estar influenciando a minha análise. Então, isso é importante para essa tomada de decisão. Lembrem que essas decisões de ser igual ou ser diferente nada mais são do que derivações de erros do tipo 1 ou erros do tipo 2. E aí, utilizamos para essa escolha o famoso P. O P, então, ele mede a probabilidade que a diferença observada ou maior que a observada possa ser encontrada se a hipótese nula for verdadeira. Parece um conceito um tanto confuso. Vamos deixar escrito, então. Qual que é a nossa hipótese nula? Não tem diferenças entre os grupos. Então, vamos lá. O P é a probabilidade de que a diferença entre os grupos, ou uma diferença maior do que essa que a gente observou entre os grupos, seja encontrada se essa hipótese for verdadeira. Agora já ficou mais claro. Vamos ver o resultado desse P. P igual a 0,679. Quer dizer, 67,9%. Então, olha só, vamos de novo. A probabilidade de ver a diferença entre as aves, que essa diferença entre as aves ser significativa, ela é de 67,9%. Isso quer dizer que a probabilidade de uma diferença desse tamanho que nós vimos entre as aves ou maior que essa, ela ser encontrada se não tiver diferenças entre os grupos. Me parece uma probabilidade baixa. Então, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Por quê? É uma probabilidade de 67,9%. Ela não é uma probabilidade tão alta assim. Então, o valor de P é a probabilidade dos dados, das medidas dos bichos em relação à hipótese nula. Perceba que se a hipótese nula fosse escrita de outra forma, o contrário, a interpretação toda mudaria também. Então, o que a gente aceita é que se a probabilidade é só de 67,9%, eu não vou aceitar isso porque eu estou inflando muito a possibilidade de ter um falso positivo. Via de regra, a gente quer evitar erro do tipo 1. Então, eu aceito probabilidades só se elas forem muito altas. Então, com valores de P's muito baixos. Tá, mas e se fosse 0,01? 0,001? Percebam que agora a probabilidade é muito, muito, muito alta a hipótese nula ser verdadeira. Quer dizer, contrário, da hipótese nula ser falsa. Percebam, então, que agora eu já estou partindo para o outro lado. Eu estou exigindo um P que ele seja tão baixo para rejeitar essa hipótese nula que eu já estou começando a cair no risco de cometer erro do tipo 2, de ter um falso negativo, de dizer que não há diferenças e elas existem, ou o contrário. Né? E se for 0,04 ou 0,051? Muitas vezes a gente vê nas revistas, olha, foi marginalmente significativo. Sabe como chama isso? Jeitinho brasileiro. Você estava lá, estabeleceu a priori na sua análise estatística que você quer um alfa, o nível de significância de 5%. Se a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira for de 5%, eu aceito. Se for abaixo de 5%, eu rejeito. Esse é o seu alfa, nível de significância na sua análise. Mas foi 0,51, 0,051. Então, foi marginalmente significativo, foi quase significativo. Isso é picaretagem.
é a palavra correta. Não existe isso de marginalmente significativo. Se você tomou uma decisão arbitrária de escolher 5%, o ponto de corte é 5%. Não é 5,1, tá? E nem é 4,9 para negar, rejeitar a hipótese. Tá? Então, é importante que essa escolha ela seja ética. Eu posso muito bem dizer que o meu nível de significância ele é de 0,5%. E aí eu só vou aceitar se for abaixo de 0,005. Percebam que eu posso mudar, baixar o sarrafo, né? Ou, na verdade, aumentar esse sarrafo cada vez mais e sempre ter o resultado que eu queira. É por isso que estatística não deixa de ser uma tortura de dados. Eu posso encontrar o resultado que eu quiser flexibilizando o parâmetro, invertendo a ordem das hipóteses das análises que eu estou fazendo. Por convenção, o nível, o alfa, né, esse parâmetro alfa do nível de significância da análise, via de regra, é 5%. Pois bem, esse valor de P, ele varia com um monte de parâmetros na sua análise. Por exemplo, se eu tenho uma amostra muito maior, eu tendo a encontrar um P muito menor. Se a gente estivesse, por exemplo, comparando mapas, uma análise espacial, em que cada pixel daquela figura é uma informação, sempre eu vou encontrar um valor de P muito baixo. Sempre. Mas isso é assunto para um outro tipo de análise, um outro dia de conversa. Se as diferenças entre as médias das amostras forem muito altas, eu também tendo a encontrar P's muito baixos. Imagine que a média das aves agora, uma é 14 e a outra é 29. A tendência é que a probabilidade dessa diferença ser explicada ao acaso seja muito baixa, ou seja, eu tenho um P muito baixo. Ou a variância dentro das amostras. Essa diferença da maioria dos conjuntos e dos números e a sua média. Se, olha, os bichos de 14 centímetros, eles têm lá 14, 15, 13, 12, 15, 13, 16. Os de 19 tem lá 18, 20, 21, 17, 22, 23. Percebam que eles nem se sobrepõem. Então, claramente, esses grupos aqui são distintos estatisticamente. O P dessa comparação vai ser muito baixa. Então, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é baixíssima. Então, rejeitamos a hipótese nula, aceitamos a hipótese alternativa. Bom, então a questão do P, né, de ele ser esse P menor do que 0,05, é uma questão de ser conservador, de diminuir o risco de cometer erro do tipo 1. Vamos ver um exemplo bem leve disso. Falando em leve, né, o exemplo é levar ou não guarda-chuva ao sair de casa. Você está indo da sua casa para a universidade, assistir a aula no mundo maravilhoso em que essa aula vai ser presencial, né, e a previsão do tempo diz, vai chover, P igual a 0,06. Aí você já fica logo, 0,06. Meu ponto de corte, né, o meu grau de significância é 0,05. Então, vendo isso aqui, eu já penso, né, a probabilidade de chover é menor do que de 95%. Então, não vou levar o guarda-chuva, não é significativo, certo? Sim, não é significativo. Porém, ela ainda é de 94%. Lembre, era 0,06, sobram 94%. Tem 94% de chance de chuva. Ou seja, na maioria das vezes, se você sai de casa 100 vezes daquele jeito, sem levar guarda-chuva, em 96 vezes você vai se molhar. Então, não foi uma boa decisão. Por outro lado, toda vez que um amigo seu lhe vir na rua com guarda-chuva, ele sabe que a probabilidade de chover é muito alta. Porque você só sai se a probabilidade de chover for acima de 95%, que por convenção é considerado algo muito alto. 96 é muito alto? 94, na verdade, é muito alto? Posso dizer que sim. Se for a probabilidade de morrer amanhã é de 94%. Poxa, é muito alto, eu vou ficar super preocupado com isso.
Então, percebam que depende de referenciais. E depende de qual erro você quer cometer. Erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. Então, o que estamos vendo é que o valor de P nada mais é do que a chance de cometer um erro do tipo 1. Se o erro for muito baixo, então a gente rejeita a hipótese nula. Se o P for muito baixo, rejeito aquela hipótese nula porque ela é falsa. Ou eu aceito aquela hipótese nula porque ela é verdadeira. Bom, por que ser conservador também? Agora de um ponto de vista muito mais filosófico e menos numérico nisso aqui. Imaginem, por exemplo, que vocês estão assistindo essa minha aula agora, eu estou com uma camisa bege, sei lá que cor é essa, clara. E aí você pensa, toda vez que o professor Leonardo apresenta uma aula que ele está com a camisa daquela cor, ele está alegre, ou ele está zangado, seja lá o que for, né, que vocês pensem. E aí você vai, assiste a próxima aula, parte 2, eu não sei se eu vou estar com essa mesma camisa quando eu gravar a próxima aula, e aí você pensa, olha, ele está com a mesma camisa, então ele vai estar alegre, ou chato, o que for. Depois vem a terceira aula, vou estar com uma camisa diferente e, por acaso, vou estar com um humor diferente do que eu estava nas outras duas aulas. Aí você já fica, tá vendo? Eu disse, quando ele não está com a camisa daquela cor, ele não fica assim. Sabe como chama isso? Viés de confirmação. Então percebam que nosso cérebro ele tende a nos enganar. Aquilo que os fatos dizem, a gente tende a subvalorizar, de modo geral. O que confirma as nossas crenças, ele é um tanto insensato, não faz muito sentido, não é o que o fato está confirmando. Mas o que confirma as nossas crenças e os fatos dizem, olha só, é sobrevalorizado. Nosso cérebro ele tende a acreditar, a dar valor àquilo que confirma o que a gente acredita, de maneira insensata. E isso é o viés de confirmação. Então vão ter dias em que eu vou estar com a mesma blusa e o humor vai estar diferente, mas ele não confirma o que a sua crença diz. Então, isso passa despercebido. Isso é subvalorizado. Então, é por causa da existência de vieses de confirmação que há, sim, um ponto de corte estabelecido, e ele é conservador, pensando de fato em diminuir o risco de cometer erro do tipo 1. Tá. Então, se o que importa é o P menor do que 0,5, eu devo publicar resultados com P maior do que 0,05? Mais um momento para vocês pausarem o vídeo e pensarem um pouco. E a resposta é sim. Você deve sim publicar resultados com P maior que 0,05. Lembrem, a hipótese científica que suporta, que alicerça o seu trabalho, a sua pesquisa, ela não vai ser rejeitada porque o seu teste estatístico rejeitou ou não aquela hipótese. Pelo contrário, muitas vezes a não rejeição da hipótese nula, ela promove um desenvolvimento ainda maior naquela área do conhecimento, porque ela promove, então, a reflexão sobre a hipótese científica e a proposição de novas premissas, de novas suposições, de novas teorias. Então, sim, a gente não deve ser refém de valores de peso muito baixos para publicar os nossos trabalhos, os nossos resultados. Então, sim, todo valor de P ele é publicável. Tá? Então, pessoal, essa é a primeira metade da primeira aula, né, a parte 1 da nossa primeira aula. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Na aula síncrona, ou presencialmente, quem sabe em momentos futuros, me perguntem. E, claro, se quiserem escrever aí no chat também, eu posso responder por lá. Tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Até mais e até a próxima.